Olá, professores e professoras das escolas parceiras Impulso. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês nesse primeiro encontro. Eu me chamo Débora Anastácio, eu sou professora de matemática, sou mestre em educação e atuo no time pedagógico do Grupo Salta. Sou carioca e imagino que o seu primeiro desafio no dia de hoje vai ser ouvir o meu sotaque ao longo dessa conversa. Eu queria começar essa fala reconhecendo algo que é essencial. Ser professor hoje não é simples. E ser professor em uma escola pública, diante de tantos desafios sociais, emocionais, pedagógicos, exige ainda mais presença, sensibilidade e compromisso. E você fez essa escolha. Diante de um número imenso de escolas que você poderia atuar, você escolheu estar nessa iniciativa de parceria público-privado. Vocês vão encontrar estudantes com muitas lacunas de aprendizagem. Estudantes que talvez não tenham desenvolvido ainda a rotina de estudo que gostaríamos. Estudantes que chegam cansados, desmotivados, inseguros e até resistentes à escola. Vocês vão encontrar turmas que são heterogêneas, contextos familiares complexos, dificuldades de frequência, defasagens acumuladas e muitas vezes situações que ultrapassam aquilo que tradicionalmente a gente imagina como simplesmente dar aula. Então essa fala não é para dizer que vai ser fácil. Não é para de maneira nenhuma romantizar a profissão docente, nem para colocar sobre os ombros de vocês a responsabilidade de resolver sozinhos todos os problemas que são históricos, sociais e estruturais. Mas é para lembrar algo que é muito importante. Mesmo quando a escola não consegue resolver tudo, ela ainda pode representar muito na vida de um estudante. E o professor é com certeza uma das presenças mais decisivas nesse processo. Às vezes a nossa ação, ela parece pequena. Uma aula bem conduzida, uma explicação retomada com paciência, um olhar atento para o aluno que está se afastando, uma pergunta que é feita na hora certa, uma intervenção firme, mas respeitosa, um incentivo para quem já desistiu de tentar. Uma rotina clara em uma turma que precisa de organização. Uma devolutiva que mostra ao estudante que ele ainda pode avançar. Essas são ações que podem parecer simples no dia a dia, mas elas vão construir algo enorme. Elas ajudam o estudante a voltar a acreditar que aprender é possível. E muitas vezes esse é apenas o primeiro passo. Antes de um aluno melhorar em matemática, em língua portuguesa, em ciências, em história ou em qualquer outra área, ele precisa acreditar que pode aprender. Ele precisa sentir que existe um adulto ali que não desistiu dele. Precisa saber que a escola não é apenas um lugar onde ele acumula os fracassos, mas é um espaço onde ele vai reconstruir uma trajetória. E é aí que entra a força do trabalho de vocês. Vocês não estão chegando às escolas apenas para cumprir a carga horária. Vocês estão chegando para ampliar possibilidades, para apoiar os estudantes que precisam muito de boas referências, para fortalecer o trabalho das equipes escolares, para transformar o tempo de aula em tempo de aprendizagem, de vínculo, de organização e de retomada. E é claro que vão haver dias difíceis. Vão ter momentos em que a turma não vai responder como a gente espera. Vai ter aula que vai precisar ser ajustada, vai ter estudante que vai testar o nosso limite e que vai demonstrar desinteresse, que talvez não vai reconhecer de forma imediata o valor do que está sendo oferecido para ele. Mas é nesses momentos que eu queria que vocês se lembrassem de uma coisa muito importante. A resistência de um estudante nem sempre significa falta de potencial. Muitas vezes significa um histórico de frustração. Muitos alunos não participam porque não sabem por onde começar. Eles não entregam porque eles já se acostumaram a errar. Eles não perguntam porque ele tem vergonha do que ele sabe. Fazem barulho porque eles não conseguem sustentar a atenção. Eles desafiam porque ainda não construíram a relação de confiança com a escola. E o nosso papel não é aceitar tudo nem abrir mão da autoridade. Muito pelo contrário, o estudante precisa de professores que tenham clareza, presença, consistência e altas expectativas. Mas altas expectativas não podem significar cobrar como se todo mundo estivesse pronto. Significa acreditar que eles podem avançar e organizar o caminho para que esse avanço aconteça. Por isso eu quero convidar vocês a entrarem nas escolas com 3 compromissos. E o primeiro é com a presença.
Não apenas a presença física, e ela com certeza é muito importante, mas a presença pedagógica. Estar inteiro na sala de aula, observar a turma, perceber quem participa, quem evita, quem se perde, quem precisa de uma abordagem diferente. A presença do professor, ela organiza o ambiente, ela comunica algo muito forte para os alunos. Eu estou aqui e essa aula importa. O segundo compromisso é com a intencionalidade. Cada aula precisa ter um propósito claro. O estudante ele precisa entender que o que ele está aprendendo, por que ele está aprendendo, por que aquilo importa e o que é esperado dele. Em contextos de defasagem de conteúdo, a clareza ela vai ser ainda mais importante. Quanto mais difícil é a realidade, mais a aula precisa ter foco, rotina, explicação acessível, checagem de aprendizagem e retomada. O terceiro compromisso é com a possibilidade. Talvez você não consiga mudar tudo, e você não vai conseguir. Talvez você não vai conseguir alcançar todos os alunos no mesmo ritmo, mas vocês podem criar oportunidades reais de avanço. Vocês podem fazer um estudante compreender algo que antes parecia impossível. Você pode ajudar uma turma a ganhar mais confiança. Pode mostrar que aprender exige esforço, mas que esse esforço vai gerar resultado. Isso é muito poderoso. Eu queria que vocês soubessem que o trabalho de vocês importa. Importa para a escola, importa para o estudante, importa para as famílias, importa para a rede de educação. Cada professor que entra em uma sala que tem responsabilidade, entra preparado, com humanidade, fortalece a ideia de que a educação pública pode sim ser um espaço de aprendizagem, de dignidade e de futuro. E a gente sabe que os desafios existem. E a gente vai falar deles com toda a seriedade que é necessária. Vamos escutar vocês, vamos apoiar no que for possível, vamos construir caminhos, ajustar rotas, mas a gente quer seguir nessa caminhada afirmando também aquilo que não podemos perder de vista. A presença de um bom professor ainda é uma das maiores forças de transformação dentro de uma escola. Que vocês entrem nessa experiência com coragem, com abertura para aprender, com compromisso e com os estudantes e com a certeza de que mesmo nos dias difíceis, o trabalho de vocês pode deixar marcas muito importantes. Queria que vocês assistissem a esse vídeo agora e lembrassem da importância do trabalho de vocês todos os dias. My question is, when you were younger, was there someone who kind of supported you or inspired you or sort of, protected you from all the trials and tribulations of life and inspired you to sort of go on? Yeah, I had a teacher at Chestnut Grove who taught me English. That was Miss McDonald. She got me really into literature. I've always been obsessed with English, and obviously now I write lyrics. Is McDonald here? She's here tonight. Everybody has one teacher that means more to them than anybody else from their childhood, and you were it for me. You see me smiling, I haven't stopped smiling when you say that. The school, Abbott Elementary, Yeah. is, we know, named after one of your real teachers, Ms. Abbott. Yes. From what grade? From 6th grade. From 6th grade. Yeah. When was the last time you saw Ms. Abbott? So the last time I saw Miss Abbott was probably 6th grade. We happen to have her on... I ran home the first day of the 4th grade to tell my dad that I had the best teacher anybody could ever have. Her name was Mrs. Duncan. And during the 4th grade, I wanted to be a 4th grade teacher because of Mrs. Duncan. Mrs. Duncan! Mrs. Duncan! Às vezes, o professor não vê o imediato resultado do seu trabalho, mas o aluno sente, a escola sente, a trajetória sente. E para muitos estudantes, encontrar um professor que acredita, que orienta, que exige, que acolhe, mas que insiste, pode ser exatamente o ponto da virada. Então, muito obrigada pelo trabalho de vocês e que essa parceria seja construída com responsabilidade, escuta e propósito. E que a nossa atuação conjunta ajude cada escola a enxergar os seus desafios, mas também as suas possibilidades.
A partir de agora, então, eu queria que vocês conhecessem um pouco mais das iniciativas pedagógicas que já estão em curso esse ano. E para passar para vocês essas informações, então, Ana Maria, é com você essa continuidade. Oi, pessoal! Eu me chamo Ana Maria. Antes de qualquer coisa, eu sou professora, faço parte do time pedagógico do Impulso e é uma alegria estar com vocês aqui hoje. A Débora já trouxe uma fala que é muito importante para a gente. Ela falou sobre tudo que o professor carrega e que muitas vezes a gente carrega em silêncio. E eu quero começar mais ou menos ali de onde ela acabou de parar, afirmando que a gente não está sozinho nas nossas missões. Para dar continuidade ao nosso encontro, eu quero apresentar para vocês um panorama do que o time pedagógico do Impulso, a gente aqui, tem construído junto das nossas escolas desde o início de 2026. A gente entendeu que por mais que a gente estivesse trabalhando junto, muita coisa acontecia nos bastidores, em reuniões, planejamentos, projetos, mas sem que vocês, professores, estivessem 100% conosco nessa jornada. E vocês merecem saber o que está sendo feito, porque vocês são parte crucial disso tudo. A primeira coisa que eu quero trazer é sobre formação. Sabemos, e sabemos mesmo porque essa fala é de professor para professor, que a gente sempre quer crescer, sempre quer aprender, se formar, se especializar, só que o dia a dia mega corrido da escola não costuma dar um espaço tão folgado para que isso aconteça. Então, um dos nossos compromissos em 2026 foi criar oportunidades de formação continuada que fossem viáveis de verdade, que não competissem com o seu tempo de sala de aula e que respeitassem a carga de trabalho de vocês, mas principalmente fizessem sentido para a sua prática docente. Só nesse ano, a gente já conduziu formações de gestão de sala de aula, sobre a prova Paraná, sobre metodologias ativas aplicadas para a matemática, sobre correção de redação Enem, como produzir avaliações de qualidade, enfim, já fizemos uma gama de temas que a gente escolheu com muito cuidado, mas não sozinho. A gente entendeu a necessidade de vocês e quais são as temáticas que permeiam o nosso dia a dia docente. Uma turma difícil, uma avaliação que acabou não refletindo o que o aluno realmente sabe, um pouco de prática para escrever melhor quando a gente fala de redação. A gente não está inventando essas formações. A gente escuta o que vocês precisam e começa a colocar a mão na massa. Gente, agora eu quero falar de uma das nossas frentes que me deixa muito animada, que é o programa Impulso Olímpico. A ideia por trás desse programa é muito simples. As Olimpíadas do Conhecimento são uma porta muito bacana para o aluno descobrir que ele é capaz, para desenvolver autoestima acadêmica, para desenvolver rotina de estudos, motivação, e a gente quer que as nossas escolas cruzem essa porta. Então, o Impulso Olímpico oferece esse suporte tanto pedagógico quanto operacional para que os alunos se preparem e queiram participar de Olimpíadas do Conhecimento e, principalmente, para que eles sejam reconhecidos pelos seus avanços. E o mais bonito desse programa é que ele só tem funcionado porque já tem professores daí que estão assistindo a gente hoje dentro das escolas que acreditam nele. Muitos de vocês já são embaixadores olímpicos. Isso pra gente é extremamente significativo. Ser embaixador não é só divulgar a prova, data de inscrição, mas é ser aquela figura que olha para um aluno e fala: cara, você consegue. É plantar aquela semente de confiança que a gente sabe muito bem que muda muita trajetória por aí. A gente agradece, aproveita esse encontro para agradecer muito todos os embaixadores olímpicos de 2026 que estão assistindo a gente. A gente espera continuar contando com vocês e contar com mais professores para essa missão tão bacana nos próximos anos. Falando agora de uma outra frente nossa, eu quero engatar em duas perguntas que são muito importantes, imprescindíveis quando a gente chega numa nova sala de aula. O que essa galera sabe quando chega até nós e o que eles ainda precisam aprender? O SAES, o nosso Sistema de Avaliação das Escolas Salta, é a nossa ferramenta para responder essas perguntas com dados reais. Ele é como se fosse um SAEB interno aqui nosso, um termômetro de aprendizagem. É uma avaliação aplicada para os alunos que estão iniciando segmentos, 6º ano do Fundamental e a primeira série do Médio. E o objetivo está muito longe de ser ranquear aluno,
elaborar estratégias punitivas, nem criar mais pressão para essa galera. O objetivo é muito simples: saber onde cada aluno está, para que a gente possa agir logo e não descobrir quais são as lacunas de aprendizagem lá no fim do ciclo, quando já é muito tarde para recompor essas habilidades. E os dados do SAES não são para ficarem guardados em gavetas. Eles geram relatórios individuais por cada uma das escolas de vocês e eles chegam até as equipes pedagógicas, direção até o professor, porque a informação só tem valor quando ela chega em quem pode, de fato, fazer alguma coisa com ela, que são vocês. Agora, falando um pouquinho mais sobre Enem, a gente tem aqui uma das maiores portas de acesso ao ensino superior Brasil afora. E aqui tem uma novidade muito importante para ficar no nosso radar. Logo, logo, o Enem também vai valer como SAEB para a terceira série do ensino médio. E isso muda muito o peso que essa prova já tem. Por isso, a gente desde já implementou os simulados Enem tanto para a segunda quanto para a terceira série. Não para ser mais uma prova para essa galera fazer, mas como uma experiência muito valiosa. É aquela oportunidade que o aluno tem de viver o formato da prova antes da avaliação oficial e entender junto de nós onde que ele precisa avançar enquanto ele ainda tem tempo hábil de preparação. Só que esses simulados só têm sentido se eles geram alguma ação. Por isso, a gente construiu, junto desses simulados, uma sistematização do uso da plataforma Enem Paraná, que já é muito parte do cotidiano de vocês. Esses resultados precisam ser transformados em planos de ação concretos, com o uso das ferramentas que a própria secretaria já disponibiliza para vocês. O aluno faz a prova, a gente analisa os dados, a escola traça um plano e o professor está na linha de frente da aplicação. Esse é exatamente o ciclo que a gente está querendo construir junto com vocês. Gente, a gente sabe que o calendário de avaliações externas de vocês é muito intenso. A gente tem Prova Paraná, Prova Paraná+, o próprio SAEB. Essas avaliações são muito importantes, porque elas geram dados muito relevantes. Por isso, a gente sabe que na nossa parceria é extremamente importante tirar o maior proveito possível de todos esses dados que as avaliações oferecem. O nosso objetivo com elas é oferecer formações, materiais e uma análise de dados que ajudem vocês, professores, a usar os dados das avaliações para preparar os alunos para essas provas. Não no sentido de vou treinar para que o meu aluno gabarite a Prova Paraná, mas no sentido de fortalecer as habilidades que essas avaliações estão medindo. Porque quando o aluno desenvolve essas habilidades, vai muito além de ir bem na avaliação externa. O mais importante aqui é o fato de que ele aprende de verdade e desenvolve aquela habilidade. Uma coisa que a gente acredita muito aqui no Impulso é que boas decisões pedagógicas precisam de bons dados. Não dá para a gente só confiar numa intuição pedagógica quando a gente tem tanta informação disponível ao nosso alcance. Por isso, a gente produziu ambientes que também trazem essa visualização para bem pertinho da gente. A gente tem já em circulação um BI completíssimo dos resultados da Prova Paraná do ano passado, de 2025, e ele permite que vocês visualizem os resultados no maior do detalhe possível, das escolas parceiras Impulso como um todo até cada uma de vocês individualmente, comparando o individual com o restante do nosso grupo. A gente também tem dashboards e relatórios por escola e por aluno, para o SAES e para o simulado Enem, permitindo que os diretores, pedagogos, professores possam olhar para os dados dos seus alunos com muita clareza. Não como números frios, como pode parecer aqui para a gente que está longe de vocês, mas como ponto de partida para a tomada de decisão, que traz muita confiança naquilo que você vai desenvolver. E mais, tá? Muitos desses entregáveis têm impacto no próprio aluno, o impacto direto, em que ele pode visualizar de forma muito didática onde que eu fui bem, onde que eu preciso melhorar e qual é o meu próximo passo depois desse simulado. Quando o estudante entende o seu próprio percurso, ele tem uma oportunidade muito valiosa de deixar de ser passivo na própria aprendizagem e tomar um controle autorregulatório a partir daquilo. E por último, mas não menos importante, eu quero apresentar a nossa implementação mais recente, o projeto Trilhas de Carreiras. Esse projeto é voltado para os alunos da terceira série do ensino médio esse ano e parte de uma constatação mega simples para a gente daqui.
Muitos jovens chegam ao fim da educação básica sem ter ideia do que querem fazer depois. Não porque eles sejam desinteressados no futuro deles, mas porque talvez ninguém nunca tenha apresentado as possibilidades de uma forma concreta, tangível para esse aluno. Com o Trilhas de Carreiras, a gente mergulha junto com eles no mundo do mercado de trabalho, dos cursos de ensino superior, das profissões que existem e de como chegar até elas. O objetivo é engajar esses jovens a pensar no vestibular, a ampliar o repertório sobre carreiras e principalmente desenvolver o autoconhecimento, porque vamos combinar, é muito difícil escolher um caminho quando você nem sabe que ele existe. Esse projeto é mais uma forma de dizer ao aluno: você tem futuro e a gente vai te ajudar a enxergar isso. Então, professores, é só isso. É tudo isso. Esse é o nosso trabalho em 2026. E a gente precisava muito que vocês soubessem, porque ele só faz sentido completo quando nós, professores, estamos aqui juntos nesse processo. Olhando tudo isso aqui, todas as formações, projetos, avaliações, dados, Olimpíadas, trilhas de carreiras, pode até parecer muita coisa. É muita coisa mesmo. A gente não está fazendo pouco e nem vocês. Mas eu preciso ser muito sincera. Sem um professor engajado dentro das nossas salas de aula, nenhuma dessas iniciativas tem impacto verdadeiro no aluno. A gente aqui do Impulso faz a parte de fora, mas vocês fazem a parte de dentro. E é exatamente dentro dos ambientes escolares onde a aprendizagem acontece de verdade. Então hoje, ao final desse nosso momento aqui juntos, eu quero fazer um convite. Não é uma cobrança, não é uma exigência, é um convite mesmo, para que a gente continue construindo isso juntos, mais juntos do que a gente estava antes. Um convite para que quando vocês entrarem em sala nos próximos dias, lembrarem de que existe uma equipe toda por trás disso tudo. E essa equipe só existe para ser a parceira de vocês. Um convite para que quando aparecer uma oportunidade de engajar uma inscrição em Olimpíada, vocês lembrem desse momento. Para que quando os dados de uma avaliação aparecerem, vocês se perguntem: o que eu posso fazer com isso aqui? Não porque tem alguém olhando, mas porque os alunos de vocês, os nossos alunos, merecem uma escola que age de forma integrada. Uma escola onde tudo conversa. O que o Impulso daqui oferece de suporte nessa jornada nossa da docência que é tão singular e o que o professor faz de fato dentro da sala de aula. O nosso papel aqui é auxiliar vocês a ter mais e mais formas, caminhos, para fortalecer o que vocês já fazem. A Débora falou sobre presença, intencionalidade, possibilidade, mas eu vou pedir licença para acrescentar uma palavra: parceria. É assim que a gente vai chegar lá. Eu agradeço muito a atenção de vocês nesse momento, pelo tempo de vocês e principalmente pelo compromisso que vocês já têm com os alunos de vocês. A gente tá aqui e vocês podem contar com a gente. Vamos nessa?